Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, de perna aberta, para quem nos quiser ver em vídeo. Ver. O chamado Spread Eagle, não é? Sim, em vídeo não, em áudio. Em vídeo podem ver-nos de perna aberta. Ou não? Sim, estou a dizer perna aberta porque é um episódio aberto para toda a gente. Eu estou a dizer porque nós estamos sentados como... Manspreading. Um termo claramente criado por pessoas que não possuem testículos e que não sabem que não dá para estar assim sentado, é desconfortável. Sabes que uma das coisas que deve ser mais ofensivas hoje em dia é um manspreading a fazer mansplaining. Sim, pois é. Que é o que tu fizeste agora. Exatamente, sim. Olha, mas é engraçado porque eu ia começar exatamente por um tema da masculinidade, tinha a ver com isso, por causa de um texto que tu escreveste, e é engraçado porque isso vinha ao encontro de uma história que eu ouvi e que queria falar, então tudo se casou para nós começarmos por falar desse tema. Mas antes queria, e já que estamos nesse tema também, queria presentear-te com o meu livro, que também fala da masculinidade. Ora, muito Guilherme obrigado. Duarte, está aí, Filho do Pai. Está, Filho do Pai. Companhia das Letras. Do autor vencedor do Prémio Literário Fernando Namora. Uma viagem pela memória. Uma indagação Era bom. sobre ser filho e ser pai. Sim, senhor. Muito obrigado. Nada, ora essa. Lerei que este é mais pequeno que o outro. É mais provável que eu o leia. Sim, e além disso, eu acho que a partir de agora é possível que eu seja o autor mais presente da tua biblioteca. Sim. Depois de mim, és tu. Sim. Mas olha, esqueci-me, tinha lá na entrada o chocolate do Dubai. Não devia ter dado, devia ser Vais troca comer por aquilo troca. maturado. Devia ser troca por troca. Olha, tu escreveste esta semana um texto que eu aconselho as pessoas a irem ler. Vão ao teu Instagram, está lá, não está? Sim, foi semana passada, porque estamos a gravar isto com uma semana quase de antecedência. Ok, não é? é verdade, porque vamos passar a Páscoa fora e pronto, e queremos também fazer uma espécie de um retiro, respeitar a morte de Cristo e celebrar a sua ressurreição. Exatamente. Amanhã não se come carne. Amanhã não se come carne, mas estamos a gravar isto antes. Mas quem não leu o texto, eu aconselho a ir ler. É curioso porque o texto, não deixando de ser um texto teu e tem graça e tem piadas, é um texto sério. Não é? É um texto sério. Posso ter escrito depois de abrir uma garrafa de vinho. Pois, eu calculei isso. Pode ter acontecido isso. Há até alguma... Eu senti até alguma sensibilidade. Sim. Não é? Mas eu não vou... Acho que é mais interessante as pessoas irem ler o texto, portanto não vou fazer aqui o resumo. Mas eu gostei... em especial de uma ou duas coisas que vou dizer aqui, que é, tu dizes que aqueles tipos gurus da masculinidade não são gurus... nem são gurus da masculinidade tóxica. O que eles têm é falta de empatia e inteligência e que estão mais preocupados em monetizar os miúdos que os seguem do que outra coisa, não é? Portanto, e tenho uma pergunta: quem é um número? Esta polémica toda agora veio por causa o número é um youtuber há muito tempo, mas ele faz parte, é tipo um sucedâneo do Andrew Tate, é isso? Tornou-se um bocadinho isso. No início não era, depois tornou-se um badinho isso. É tipo carros e gajas, e está sempre a dizer coisas que eu acho que é mais para ter views do que se calhar nem é mesmo o que ele pensa, estás a ver? Não sei. E agora disse uma cena que era tipo namorada, alguém que tem namorada não sai à noite, a namorada não pode sair à noite. Mas tipo, não pode sair, eu não a deixo e prendo-a. Ele vai querer uma... É o que ele quer. Pronto, e há mulheres que também são assim, portanto está tudo bem. Só opiniões. Uma das coisas que tu dizes, só que os putos não sabem eu em parte concordo, que é quando tu vais
ser o detrator disso e vais para as redes falar disso com grande indignação, tu estás a dar mais palco a essas pessoas. Porque acho que é mesmo o objetivo dele, é esse, é dizer estas coisas ganhar para dizerem mal dele. Quer dizer, aparecer. Sim. Sim, se calhar é mais fácil tu, se conheceres algum miúdo que siga aquilo, dizeres, olha, este gajo é um idiota por isto e por isto. O contacto cara a cara, se calhar tem mais impacto na formação de alguém do que tu ires para as redes esbracejar. Mas eu vi que o texto tinha imensos likes. Houve nos comentários, no geral, as pessoas estavam a teu favor ou houve algo polémico? Não. Só houve uma pessoa que disse, a partir do quinto slide descambou, Sim. Mas obrigado pela tentativa. Eu fui ver o quinto slide, era quando eu dizia que as mulheres também reforçavam a sociedade patriarcal a vender produtos de belezas e a incutir inseguranças às miúdas. E de outras maneiras. Há mães que são machistas. Que são machistas, exatamente. Em casa o filho não faz nada e a filha tem que fazer. Mas pronto, há pessoas que depois tocas nisso. Mas acho que foi a única. E outra focou-se por eu chamar. Ainda estamos a usar o termo atrasado mental para designar pessoas com falta de empatia. E eu disse sim, porque eu não uso o termo atrasado mental para designar pessoas com uma deficiência. Portanto, obrigado, num texto de 12 mil caracteres sobre um tema se calhar mais sério, focaste em palavras que fazem dói-dói. Mas de resto não, foi tudo mais... Mas eu queria falar disso porque tem a ver com a ambivalência que eu acho que muitos homens sentem, mulheres também, mas já que estamos a falar da masculinidade, que é entre a agressividade, se não mesmo até a violência, e a sensibilidade. Ou entre a ideia ou o impulso de tu seres alguém forte, e quando eu digo forte aqui não é forte fisicamente, mas de teres um propósito, fazeres alguma coisa na vida, teres um desígnio e seres vulnerável. Porque há aqui elementos, às vezes quase contraditórios ou que estão em guerra, elementos da psicologia evolutiva dos homens, e já vamos falar disso, que determinam um bocado o teu comportamento, e há elementos não só da psicologia evolutiva, mas também da sociedade ou da cultura, e um dos grandes problemas dos homens é essa incapacidade para mostrar vulnerabilidade e como é que isso muitas vezes deriva em doenças do foro mental. E os rapazes... os problemas de saúde mental nos rapazes passam muito mais despercebidos e são muito menos tidos em conta, porque os rapazes... há um estereótipo que diz que os rapazes são menos verbais e são menos sentimentais, e depois esse estereótipo é reforçado pelas pessoas à volta porque dizem ele é assim, ele não gosta de falar das coisas. Então é uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Mas isto porquê? Porque eu estava a ouvir uma entrevista do Sam Harris. Ele tem uma casa em Los Angeles e estava naquela zona, que é uma zona enorme, tudo acardeu. Lembras-te que há uns meses? Os Palisades. Exatamente. E o gajo teve que fugir de casa com a família. Ele tem 2 filhas, uma adolescente e uma pré-adolescente, com a mulher. E eu estava a contar essa história e as coisas que levou com ele, que foram muito poucas, e ele levou uma pistola com ele. Ele tem uma arma em casa. E o gajo que estava a entrevistá-lo, que também é tal como o Sam Harris. O Sam Harris é um gajo super dedicado à meditação, fez retiros de 1 ano na Índia e no Nepal. Portanto, tu não podes dizer que é um belicista, não é? É um gajo que está sempre a dizer como é que tu podes defletir o ódio que sentes pelos outros e tudo. E ele explicava porque é que levou uma pistola com ele e porque é que tem uma pistola. Eu achei interessante. E basicamente ele dizia que ele acha que ser pacifista no mundo, por muito bonito que isso seja, não é realista. A violência existe. E tu não podes sempre, infelizmente, entregar o uso da violência às pessoas que têm mandato para a violência. Os militares, os polícias, porque há alturas em que essas pessoas não estão lá. E ele dá um exemplo, que é diferente viveres numa grande cidade norte-americana, onde há um crime e alguém te pode entrar para fazer mal. E ele dizia, se entrasse em minha casa só para roubar, estava-me a cagar, eu não fazia nada. Agora, para fazer mal a mim e às minhas filhas, eu quero defendê-las. E ele explica isso, que era, se ele vivesse noutro sítio, se calhar não tinha uma pistola, mas ele tinha uma pistola. Eu tenho primos que estão nos Estados Unidos, e há uns tempos estava a falar com a minha prima que veio cá e que se mudou para cá, e para ela era inconcebível. Ela andava com um revólver na mala, nos Estados Unidos. Acho que nunca teve que usar, mas era inconcebível cá. Mas vocês não têm armas? E nós, não. Se tiveres um negócio perigoso e consegues talvez tirar uma licença, algum mas tipo é muito difícil. Também consegue. E não tem. E não é. E eu estava-lhe a dizer, estávamos em casa dos meus pais e estava a dizer, olha, esta zona aqui, se calhar é das zonas
mais perigosas, tipo, pelo menos nos mitos urbanos, não quer dizer que depois seja mesmo em termos de criminalidade, não sei, mas vá no pensamento comum, aquela zona, ali mesmo Paredes Meias com a Cova da Moura, é das mais perigosas. E tu podes ir lá fora, passear o teu cão sozinho, à vontade, que a probabilidade de acontecer alguma coisa é baixíssima. E, portanto, se tu aqui nesta zona não precisas, e quando há assaltos, quando há assaltos não é com pistola apontada, claro, é muito raro, não é? Muito raro. E ele era inconcebível, tipo, porque é que vocês Mas não mesmo têm nos armas? Estados Unidos, eu não sei onde é que a tua prima vive, em que estado? Era Flórida, acho eu. Na Florida Man, não é? Sim, e precisam de pistolas para matar os crocodilos, sim, não é? mas eu estava a dizer, isso depende muito de onde vives nos Estados Unidos, depende muito do uso que tu fazes de uma arma, porque depois há outras coisas que estão implicadas, que é, há pessoas que fazem disso uma cultura quase folclórica, claro. Os teus filhos têm armas de 5 anos, não é? Sim, e o Sam Harris falava disso, que é, tu tens que ter a arma acessível, mas super protegida. Tens que saber manuseá-la muito bem. Como é que, não é? Ou seja, há uma série de... Eu percebo o que ele diz e concordo, e provavelmente na situação dele, se calhar, também tinha uma arma. E era o que ele dizia, eu quando saí de casa estava a ouvir notícias de pessoas que estavam a incendiar casas para fazer pilhagens. Sim. Nesta situação é um bocado, vou levar uma arma. Sim, convém nem deixares a tua arma, que está registada em teu nome, abandonada. Que alguém agarra nela, comete um crime. Não, ou seja, ele sabia que havia pessoas que estavam a assaltar casas, não é? Yeah. Mas também tenho alguma ambivalência em relação a isso. Eu estou a dizer isso, percebo o que é que ele diz, não é uma coisa absurda, mas também há uma cultura de armas em que as crianças têm armas, eu tenho que ter uma arma porque eu tenho esse direito de ter uma arma. Eu não sei se é o caso da tua prima, mas se calhar em certos estados, em certas cidades ou em certos lugares, não vale a pena tu andares com uma arma dentro de uma mala. Sim, não. Acho que é um conforto, não é? A questão é imagina, eu teria uma arma em casa. Mesmo aqui em Portugal, se eu pudesse ter uma arma em casa, eu teria. Está lá, se um dia entrar alguém, olha, eu não vou perguntar o que é que ele vai fazer. Se vai... E acho que tens todo o teu direito, porque não vais estar à espera que ele te comece a matar ou a violar os filhos ou a mulher para te disparar. E claro que a probabilidade de cá disso acontecer é muito baixa. Mas eu sei que nunca poderia ter uma arma comigo no carro. Porque acho que eventualmente tu vais puxar dela. Mesmo que não seja para usar. Tu vais puxar e depois o gajo também puxa. Sim. Para dar uma de Clint Eastwood. E é uma estupidez. Tipo, acho que, e andares com a arma, acho que tem esse perigo. Mas agora percebo, principalmente sendo mulher e não sei o quê, mas... E é curioso a questão da ambivalência dele, porque ele dizia que ele estava tão zangado quando saiu com a família, a casa dele, ele achava que a casa dele tinha ardido mesmo, depois descobriu que não. E estava a ouvir notícias, para onde ele foi, de pessoas que estavam a incendiar bairros para depois poderem ir pilhar. Sim. E eu estava a dizer, o meu impulso, ou seja, ele foi tomado pela raiva, um gajo que é da meditação, estás a ver? E eu estava a dizer, eu nesta altura, ele disse mesmo, eu pensei, eu agora entendo porque é que há, como é que ele chamava? Esquadrões da morte policiais, dizia ele. E ele dizia, esse pensamento, que é um pensamento altamente polémico, mas ele surgiu em mim. Porquê? Porque ninguém é invulnerável a estes sentimentos de violência e de injustiça, a fantasiar com isto, não é? É normal que tu sintas repúdio, ou seja, estás em vias de perder tudo. E sabes que há pessoas, não é? Ele dizia isso, que era pessoas que, quando disseram que a casa do Spielberg tinha ardido, começaram, ficaram todas contentes, e ele dizia, estas pessoas possivelmente são as mesmas que foram ver os filmes dele. E gostaram de ver os filmes dele. Tipo, o que é que se passa com a natureza humana? Eu achei muito interessante ele assumir isto, que é, dentro de uma pessoa decente, como eu acho que ele é, pode haver impulsos violentos ou expressões como eu entendo porque é que há esquadrões da morte policiais. Sim, e eu também preciso perceber que isso também teve o impacto que teve, porque é uma zona de milionários, claro, numa cidade em que há montes de sem-abrigos, há montes de desigualdades. Se isto acontecesse num bairro pobre e incendiassem nos projects, não é? Fossem casas e ardessem todas, ninguém queria saber, nem os mídias. Mas as pessoas que estavam na internet... Se calhar cobriram mais isto do que o Katrina na altura. Que as pessoas estavam a dizer a casa do Spielberg devia ter ardido, depois acho que não ardeu. Não estão a fazê-lo por nenhuma espécie de impulso de luta de classes ou... Mas não sei se não está enraizado aí de uma raiva aos ricos que é muita gente que tem. Sim, mas repara, é o Steven Spielberg, não é o Elon Musk. É um gajo que faz filmes, estás a ver? Sim, mas mesmo assim o Steven Spielberg deve ter ido
à ilha do Epstein, estás a ver? Deve haver, de certeza que há uma teoria da conspiração do Spielberg ser... Mas eu acho que é mais, pá, eu acho que há na natureza. Mas Sim, é nós só, temos- és mau, as pessoas sim. são más, querem ver os outros a sofrer, para esquecerem dos Mas problemas dito deles. isto, ou seja, quando ele falou desta ambivalência entre... E tem mais interesse, porque é de facto um gajo pá, que apela à ponderação, à meditação e reconhece este tipo de sentimentos mais violentos. Fez-me lembrar algumas coisas, e uma delas foi, eu falo disso no livro, quando eu soube que o meu pai, o meu irmão ligou-me e disse: pá, o pai está doente, não deixa a mulher dele dormir porque está obcecado com a morte, não quer estar sozinho, e no outro dia caiu da cama e começou a chorar. Pá, e aquilo gerou em mim a primeira reação foi uma reação de quase ultraje. Pá, como é que é possível, como é que o universo deixa acontecer? Um homem pá, forte, que eu tinha como um homem zarrão, um homem determinado, perseverante, pode definhar desta maneira. Sim, foi o que aconteceu ao meu avô, acredito. E essa foi a primeira reação, uma reação quase simiesca, de um macaco de primata. E depois, a reação seguinte, quando o córtex pré-frontal começou a funcionar, foi: não, o que me deve surpreender é eu nunca ter visto o meu pai a ser vulnerável durante a vida inteira. Isso é que é o surpreendente. Não é surpreendente ele estar vulnerável quando está doente e está à beira da morte. E eu acho que os homens, muitos homens, vivem nessa ambivalência. Eu pelo menos vivo, que é tu... és resultado da tua biologia, do teu meio e, de certa forma, privilegias a competitividade, pá, quereres ter um caráter que não tem que ver com ser superior aos outros, mas fazeres coisas que tenham um propósito, mas, ao mesmo tempo, também... pá, aceitares que és vulnerável e que és frágil. Sim. E acho que muitos homens têm muita dificuldade em gerir essa dualidade. Sim, até porque eu acho que a cena a sociedade não valoriza homens vulneráveis. Por muito que se fale Por muito disso, que se diga, exatamente. não valoriza. É verdade, O gajo vulnerável no secundário não é o gajo que tem mais atenção feminina ou o gajo que tem mais amigos, muitas vezes. O gajo vulnerável no emprego. O gajo vulnerável no emprego é papado. O gajo vulnerável e que é muito preocupado e não vai chegar a CEO, não vai ser recompensado em quase nenhuma das áreas. Pode no contexto familiar e pessoal, não é? Porque é fixe tu seres vulnerável com quem te conhece e gosta de ti, mas com quem não te conhece, pá, o gajo que é popular na escola nunca é o gajo vulnerável, nunca foi nem nunca será. Não é? Normalmente o gajo que é o oposto, que tem uma capa que se calhar até tem muitas inseguranças lá dentro e que para as proteger, para as disfarçar, usa uma capa de sou o maior. Estes gajos é que se safam, muitas vezes. E, portanto, estão a dizer aos miúdos, não, tu podes ser vulnerável. Não, se calhar podes depois, quando a sociedade mudar e aceitar assim. Porque senão tu pensas, mas eu... Ou pelo menos que possas ser vulnerável, como tu dizes, pelo menos em círculos em que estejas protegido de algum tipo de... Claro, aí, pá, tens-te rodear de bons amigos. Tu não podes ser vulnerável ao pé dos teus amigos. Claro, ou da tua família. Da tua Mas família. é engraçado porque o Bill Murray diz isso no último especial dele, que é: os homens têm dois modos, ou estão bem ou estão zangados. E eu estava a ver isso com a minha mulher, ela riu-se imenso, e eu reconheci isso, que é... Pá, e eu acho que hoje admito, e escrevo sobre isso, e sou vulnerável, mas mesmo assim, o default mode é: estou fodido, estou cansado, fui às compras, estou cheio de não sei o quê, estou em stress, não sei o quê, está tudo bem. Mas, ou então estou zangado, que é: não está tudo bem, o caralho, as coisas correm mal. Não é bem, é ok, não é? Ok, é ok. tipo, estás ok. Sim, não é bem, tá, não é? sim. Mas não admites que estás triste. E claro que eu não sou só isso, e ninguém é só isso, e há aqui um espectro de... E claro que eu admito que estou triste às vezes, ou que não estou bem. Mas o default, imediatamente, quando alguém te pergunta, é: ou estás bem, não estás bem, ou então estás zangado. Foda-se esta merda, tu isto do caralho, vai tudo do caralho, não é? Tive um dia de merda, não sei o quê. Sim, os homens não são ensinados a falar dos problemas, mesmo uns com os outros. Não, tipo, às vezes é aquela... quem é que tu ligas quando estás mesmo mal? E as mulheres é tipo, a minha amiga, a minha mãe, não sei o quê. E os homens é tipo, mas ninguém. Sabes que os homens têm... Os homens... É que depois se matam mais. Já matam-se mais, e os homens têm muito mais dificuldade de fazer amigos na idade adulta. São muito mais sozinhos do que as mulheres, por exemplo. Mas há outro episódio, eu também falo disso no Mas livro. só para essa cena da vulnerabilidade, os homens ainda são muito incutidos a ser os protetores. Claro. Não é? Principalmente o protetor fisicamente da mulher, não é? Se vais na rua, se alguém se mete com ela, se alguém tenta assaltar, tu tens sempre essa cena e as mulheres, por muito que digam que querem um gajo vulnerável, também querem um gajo protetor. E às vezes essas duas coisas são um bocadinho incompatíveis, não é? Ou os homens sentem que são, não quer dizer que sejam,
Mas o homem sente, para ser protetor, se calhar não pode ser muito vulnerável. Não é? Ou tem que esconder essas vulnerabilidades. Eu acho que, eu percebo o que tu dizes, mas eu acho que aqui a vulnerabilidade tem mais a ver com o facto de tu em algum momento admitires os sentimentos e as emoções que podem ser tidos como fraqueza. Numa situação dessas, a única coisa é tu não teres a coragem ou teres a inteligência para de não escalar. não escalar. Sim, é tipo que mas eu estou a falar mais, é tipo, chegas um dia e dizer, olha, pá, tive um dia de merda, estou de rastos, só me apetece chorar. Uma coisa do género, ou tive uma discussão com o meu irmão ou com a minha namorada, qualquer coisa, ou seja, assumir que tu não és infalível e assumir que aceitares, ou seja, não esconderes a emoção dentro de uma espécie de um baú. Mas sabes o que é que também acontece muitas vezes? E aqui posso ser injusto, mas às vezes é o que eu vou vendo. Tu chegas a casa e dizes, pá, tive um dia de merda, estou mesmo cansado. E ela diz, a sério, olha, eu também. Pau, sexo, meia hora dela a queixar-se dos problemas dela, em vez de dizer assim, de perguntar para tu explicares mais os teus. Eu acho que isso acontece porque as mulheres estão mais habituadas a isso, a chegar a casa e desabafar mais, e eu acho que acontece isso muitas vezes. O Bird também tem um beat e que às vezes vem de um fundo bom, que é tu, para não te sentir sozinho, só Sim. tu és que tens problemas, coisa. Não estou a dizer que é tipo, estão-se a cagar, mas acho que as relações estão um bocadinho formatadas, as relações heteros, né? Com duas mulheres, não sei se falam as duas ao mesmo tempo, não sei como é que acontece. Há uma situação, aconteceu uma coisa que eu também falo disso no livro, que curiosamente foi haver uma série sobre um homem extremamente violento, que é o Mr. In-Between, que basicamente é um matador, é um gajo que trabalha na noite, uma série que já falei aqui, que é extraordinária, australiana, e há um episódio em que, spoiler alert, mas se quiserem passem à frente, o gajo tem um irmão doente que tem um tipo de esclerose degenerativa. E tu percebes a determinado episódio que os gajos vão a casa, uma casa onde cresceram, a casa está abandonada, tem uma conversa os dois irmãos muito sobre o pai era um abusador e não sei o quê. E pá, uma cena lindíssima. O irmão, eles falam sobre a morte e tu percebes que o irmão lhe pediu para morrer e que o gajo vai ajudar o irmão a morrer. E depois o gajo incendeia a casa com o irmão lá dentro, com o irmão já morto. E o gajo diz, I'm gonna miss you. Diz isso. Pá, eu vi aquela merda sozinho e ainda agora estou arrepiado, desmoronei em choro. Mas em choro, pá, um choro que eu não me lembro de chorar assim, não me lembro. Compulsivo, eu não conseguia parar de chorar. E só me lembrava do meu irmão. E eu falo de uma forma mais profunda sobre isso no livro, porque é que eu acho que isso aconteceu. Porque eu acho que eu estava, de certa maneira, a projetar a minha relação com o meu irmão, porque somos os dois únicos parentes de sangue, já sem ascendentes, que têm uma ligação muito forte, não é? Somos filhos da mesma mãe, que morreu. E mandei-lhe uma mensagem a dizer, mano, acabei de ver o episódio, não sei o quê, porque ele nós falávamos muito sobre a série os dois, tipo, ia visto o gajo andou à porrada com aquele e fodeu a boca àquele e tal, e disse-lhe, aconteceu isto, e disse-lhe, olha, chorei, e ele, panelete, não. E disse-lhe, gosto muito de ti, e ele respondeu-me a dizer, também vi esse episódio, também me bateu imenso, mas não te quis dizer nada porque tu ias ver, não sei o quê, também gosto muito de ti. Eu demorei anos e anos não só a ser capaz de assumir isto perante o meu irmão, como a dizer-lhe, eu gosto muito de ti. E mais, esse choro, que foi um choro, repara, não foi um choro de desespero, ou seja, não foi um choro de pá, perdi alguém, não foi um choro de estou na merda, foi um choro quase de limpeza, catártico, foi um choro, foi muito estranho, mas senti-me bem a seguir, e pensei, ainda bem que eu consigo chorar desta maneira. Eu não vi aquilo como, foda-se agora, estou aqui todo debilitado. Ainda bem que o meu software chegou a um ponto em que consegue reagir desta maneira. Mas demorou anos a chegar lá. Se tivesses a ver isso com a tua namorada ao lado, achas que terias chorado da mesma forma? Acho que teria chorado, mas talvez tentava controlar. Mas havia uma parte de ti que tentaria controlar, sim, não é? Sim. O que é estranho, mas isso acontece com muitos homens. Sim. Eu mais facilmente choro a ver um filme ou uma série sozinho também. Sim. Mas eu acho que não seria controlar, ou seja, seria controlar... Tipo, não estou a pensar nisso, não posso chorar ao lado dela, nunca pensei isso com nenhuma namorada, mas acho que há uma coisa em ti de... Mas isso tem a ver com um certo pudor social, tu não gostas de ser visto a chorar. E acho que as mulheres não têm isso, acho que uma mulher, se tiver que chorar num filme, chora baba e rainha ao lado do namorado. E nós temos isso programado em nós, tipo, controla-te um bocadinho. Mesmo que não estejas a pensar ativamente. Sim, é um certo pudor social. Mas então estávamos a falar da questão da... Que é por isso que depois um gajo se mata mais. Eu estava... da questão da violência, que é... Existem elementos, não só de violência, mas existem elementos estudados pela psicologia evolutiva, pela biologia, que têm como base a fisiologia do homem e, por exemplo, a questão da fisicalidade e da força corporal. Os homens valorizam muito as tarefas físicas, a própria competição física, gostam de desporto. Não é uma questão
unicamente cultural. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que é tudo cultural. Não é? E um homem é exatamente igual a uma mulher, em termos biológicos. Eu estava a ouvir no outro dia um pediatra muito conhecido a dizer que é pá, deixem os miúdos brincar às lutas. Deixem os miúdos. Vocês veem, o meu filho adora brincar ao ai se eu te apanho, que é eu ir atrás dele. Ele fica num estado tipo, eu vou correr atrás dele, vou-te apanhar, e ele adora isso, adora, e depois o contrário, ele vem atrás de mim. E o pediatra explica, isso é absolutamente necessário, porque eles estão a lidar com a sua natureza, e a natureza nós em tempo já tivemos na cadeia alimentar, mas mais do que tudo com elementos de violência e de ameaça. E eles ao fazerem isso estão a normalizar e estão a sublimar isso. É muito mais grave que isso apareça mais tarde na vida deles. Portanto, ele diz, brincadeira de lutas, de espadas, não sei o quê, deixem-nos brincar a isso. Mas haverá de certeza quem diga que isso é reforçar esses traços de masculinidade que consideram tóxica. Não é? Imagino que sim. Mas é como tudo, por exemplo, eu tentei esse equilíbrio, mais uma vez, ambivalências com o meu filho, não é? Eu já vi o meu filho ser empurrado e um puto tirou-lhe areia para os olhos e o meu primeiro coisa foi dar-lhe, levanta-te e dá-lhe já. Foi depois, pensar, devia haver esquadrões da morte, sim, não é? Exatamente, para matar crianças. E depois fui lá e tentei apaziguar e o outro miúdo pediu desculpa e tal, mas tentaste apaziguar sempre a pensar e podia matar esta criança com uma mão, não é? Mas não é, não porque eu estou a pensar sempre nele, eu não quero castigar outra criança, eu não vejo outra criança, não tem culpa, o meu filho também já bateu noutras crianças. É sempre, qual é que é a melhor estratégia para o meu filho lidar com isto e aprender alguma coisa com isto. E eu não quero que o meu filho seja um saco de batatas, eu não quero que o meu filho, cá está a questão da violência. Eu não quero que o meu filho pense que existe um mundo sem violência. Não existe. Eu não quero que ele seja um entusiasta da violência, não quero que ele seja um tipo que acha que a violência resolve tudo, mas não quero, portanto, também não quero que ele viva na utopia de o mundo vai... não vamos falar da violência e vamos anulá-la, porque ela não vai ser anulada, a menos que toda a gente... haja uma vacina para toda a gente, porque a violência existe em nós, faz parte da espécie. E não reconhecer isso... é quase não reconhecer outras questões fisiológicas do ser humano que são essenciais à nossa convivência, não é? Sim, isso acho que está intrinsecamente depois ligado a essa capacidade de tu conseguires defender-te, seja se alguém te manda uma boca, tu mandares de volta, ou fisicamente, não te deixares... Isso está intrinsecamente ligado depois à autoestima e que, especialmente na fase da adolescência, está ligado depois a uma série de comportamentos mais ou menos saudáveis e de saúde mental, não é? O miúdo que não foi ensinado a defender-se, e que sofre bullying e nem se consegue defender ao ponto de contar aos pais, não é? Que também é uma forma de defesa, contar o que está a acontecer para um adulto tentar resolver, vai ser sempre mais infeliz. Claro. E eu acho que tu, como pai, o teu principal objetivo na vida é que o teu filho não morra e que seja feliz, o mais feliz possível. E portanto, se tu não lhe dás essas ferramentas, numa sociedade em que isso existe, em que existe essa violência, em que é preciso ensinar os miúdos a defenderem-se, porque é mais fácil tu ensinares o teu filho a defender-se do que acabares com os bullies todos na escola. Claro. É muito mais fácil. E se todos os miúdos se souberem defender, os bullies provavelmente mais depressa deixam de existir. É isso que eu estou a dizer, é tu dares ao teu filho um retrato da vida e da sociedade como ela é e não como ela deveria ser. Claro, sim. E essa questão um dos problemas das crianças e mesmo dos adolescentes, especialmente dos rapazes que têm o desenvolvimento do córtex pré-frontal mais tardio do que as raparigas, é a regulamentação nunca, emocional. Né? Na verdade, nunca. Os homens nunca se desenvolvem a regulação emocional, não é? Do medo, da violência, de tudo, do pânico. Os miúdos e miúdas têm mais dificuldade nisso, não é? Não são adultos, não têm o cérebro maduro. E esta questão como este pediatra dizia, deixá-los brincar, deixá-los teatralizar estes comportamentos, isso é importante porque os ajuda também a aprender a regular esses sentimentos. Ou seja, é melhor um miúdo que esteja... que trabalhe isto, mesmo que indiretamente, através da brincadeira, e há um dia em que há uma cena de violência e ele corresponde de uma forma regulada e não desregulada, não é? E se torna um miúdo profundamente violento porque nunca lidou com isso. Então, o que eu quero dizer aqui é que... Mas eu acho que também se calhar se abusou um bocadinho. Acho que tal como as mulheres que se oferecia só brinquedos, que era donas de casa, e ofereces um fogãozinho para aprenderem a cozinhar, aos miúdos também se oferecia. É o Action Man que é da guerra, claro, é o G.I. Joe que é da guerra, é os carros que é para baterem uns nos outros, e é pistolas, é espadas, também só vais por aí, não é? Claro. E isso é normal que
que se ensinares assim, tem impacto cultural, como eu acho que tem nas escolhas da mulher, nas escolhas dos Tu homens dizes- também entrar a pensarem que se calhar Há a duas violência coisas, é mais ou menos sim, normal. há duas coisas não é? aqui importantes nas palavras. Um é equilíbrio e bom senso, e outra é a tal ambivalência, que nós não somos só uma coisa, e não, ou seja, não somos só pacifistas, nem somos só violentos. O meu filho tem um Homem-Aranha e um Hulk, que ele gosta de brincar, mas tem um bebé, Sim. com quem ele anda de um lado para o outro e diz que é o filho dele, e tem uma cozinha. Tem as Onde duas cozinha coisas. metanfetaminas. Exatamente, é o Mr. Whitey. Sim, Mr. Whitey. Mas estamos a falar das questões biológicas, portanto temos a questão da fisicalidade, temos a questão da competitividade, que tinha que ver nos primórdios com a competição por recursos e por fêmeas, e que hoje tem implicações psicológicas, como competição em ambientes profissionais, em desportos, por exemplo. Pelas fêmeas ainda. E pelas fêmeas ainda. Tens o sentido de missão ou propósito, que tem... ligado à obtenção, mais uma vez, de recursos e estatuto, que era uma coisa Para ter importante. fêmeas. Vai tudo dar aí. Sim, Vai tudo dar aí. e que tem implicações psicológicas hoje, como a valorização do sacrifício pessoal, mas também em objetivos exteriores, como sejam a família, às vezes ideológicos, a política ou outros, a tolerância ao risco, porque o correr riscos levava, como na caça, levava a recompensas, e que tem implicações hoje como... empreendimentos de risco, Sim. Ou, imagina, um negócio de sucesso ou a falência. Exatamente, não é? exatamente. A agressividade. Mas isso também é muito cultural. Nós em Portugal, por exemplo, é um povo muito averso ao risco. Não nos ensinam muito a arriscar. Nos Estados Unidos, tu vês aqueles Sim. exemplos, malta que hipoteca tudo. Claro, mas aqui... Cá há mais, Mas cá- somos muito mais sim. contidos, mas também há. sim. Mas cá está, há um fundo biológico e há um biológico fundo e outro cultural. cultural, A questão da agressividade, que não tem necessariamente de redundar em violência, ou seja, a agressividade no sentido de tu seres assertivo e cá está, não deixares ser pisado, por exemplo, e defenderes os teus interesses. Depois há uma... Eu acho que essa cena, acho que se calhar é das coisas que deve ser mais difícil para as mulheres compreenderem. Tal como nós, se calhar é difícil percebermos. Quando elas choram do nada, porque estão ali ou, não é, na TPM, ou quando estão grávidas, têm ali as hormonas e de repente elas choram e não sei porque é que estão a chorar. Os homens têm essa merda com acessos de violência, então é com a testosterona. Tu às vezes, se ficas muito irritado numa situação, tipo, tu não consegues controlar aquilo, não é? E tipo, vem-te ali não estou a dizer, não estou a justificar, não estou a falar de violência doméstica, não é? Mas tipo, no trânsito, ou Sim, uma coisa sim. tipo, foda-se, Tens aquele gajo todo. sim. Isto é tipo, logo, passado 2 minutos tu estás bem. Segundos, às vezes. É, não há ali um pico é verdade. que também é... É o macaco, em ti? Que nós não conseguimos Sim. controlar e que vem dessa... E que aprendes a controlar, ou seja, aprendes a controlar no sentido em que não sais do carro todas as vezes e tiras a chave dos pneus e partes os vidros ao gajo. Não Há é? gajos que não aprendem, não é? Claro. A controlar, mas... Mas isso também, aquilo que estavas a falar da questão do choro, tem a ver com o foco instrumental versus relacional. Porque os homens têm um apreço por tarefas tangíveis, ou seja, de construir coisas, montar coisas, e menos de questões emocionais. E isso acho que quem está num casal já sentiu isso. E, por exemplo, é curioso em momentos de crise. De crise ou de stress. E eu tenho sempre tenho várias vezes este problema com a minha mulher, que é, ela diz, tu às vezes precisas ser um bocadinho mais emocional, concentrar-te, não tens que dar logo uma solução para tudo. Imagina, estamos atrasados, mete o puto no carro, vou buscar, eu levo as malas todas só de uma vez lá para baixo. Ela disse, não é preciso fazer isso. Eu disse, mas é assim que eu sinto que consigo fazer as coisas. E ela não, ela é, calma, vamos respirar, vamos falar sobre isto, o que é que vamos fazer, vamos falar em equipa. E a verdade é esta, eu acho que isto aproveita, este pendor, este foco instrumental, seria mais proveitoso em situações de stress real, tipo de uma ameaça física, de um apocalipse zombie, de um terremoto e que é preciso sair, mas a verdade é que no dia-a-dia, às vezes, vai contra mim. Sim. Nestas coisas pequenas, que se calhar era preciso respirar e fazer as coisas com mais tempo e mais emocionais. Sim, acho que é daquelas, até há um episódio fixe do Modern Family sobre isso, que é quando ela está a desabafar contigo os teus problemas, ela não quer soluções. Sim. Ela Já quer só falámos que tu sobre digas, isso, sim. que ouças e que digas. Mas às vezes é complicado, porque está ali a solução. É ali, é bué da prática, Sim. é bué da básica. Yeah. Está ali. Vamos seguir. Qual é que é o nível seguinte? Acabava esta hora de conversa, exatamente. em que as pessoas estão a se queixar, Foda-se, vai acabar, exato. porque está ali a solução. Exatamente. Só que pronto, queres mesmo esta hora de conversa sobre esse problema e eu dizer só, que puta, ela disse isso. Mas tu sentes isso, já sentiste isso, que há momentos em que o teu impulso é, eu vou
pegar na chave de fenda, desaparafusar aquilo, meter aquilo ali e resolver o stress. És quase empurrada à ação, mas o outro lado está-te a dizer não, há outras maneiras. Sim. Acho que sim. Acho que somos todos diferentes e o espectro masculino e feminino é muito grande e haverá muito mais semelhanças do que diferenças. Mas, em termos gerais e traços gerais, acho que é um estereótipo que está bem fundado na realidade, que é os homens são muito mais práticos e pragmáticos em muitas situações. E as mulheres têm tendência, se calhar, a... Nem é complicar, elas não estão à procura da solução. Não estão... Mas as mulheres depois têm outra coisa que é a capacidade para uma regeneração emocional, ou seja, quando é preciso um apoio, quando é preciso cuidar, tem. Sim. E é isso que eu quero dizer. Nós estamos aqui a falar das diferenças e vou falar das diferenças, e é o que tu dizes, aqui é muito importante que é. Isto é um espectro. Ou seja, nem todos os homens têm estas características que nós estamos aqui a falar de forma vincada e inquestionável. Que complicam bué também, né? E estes traços também existem em mulheres, atenção, isto não estou a dizer que isto é exclusivo dos homens. E há outra coisa que para mim é importante, que é, o que eu acho fascinante nisto tudo, nas diferenças, é a questão coisas tão simples como, os homens veem melhor ao longe, as mulheres veem melhor sem luz, quando há menos luz. As mulheres têm mais capacidades linguísticas e de regulação emocional. Os homens funcionam melhor sob stress, se há uma situação de stress, e têm mais força física. E o que eu acho bonito nisto, das diferenças, não é uma espécie de concurso, não é uma guerra de sexo. Complementação, não é? A nossa espécie só chegou onde só chegou, e há dois gajos que estão aqui a gravar uma coisa chamada podcast, que é inventada e que vai pelo ar, e as pessoas descarregam para um tabletezinho que têm na mão e ouvem na China, se puderem. Sim, porque os homens inventaram estas merdas todas, não é? Para quê? Para conquistar uma mulher. Por acaso o Wi-Fi não, os princípios, a cena tem o princípio do Wi-Fi foi inventado por uma mulher. Okay. Mas eu estava a dizer, porque houve colaboração da espécie, senão a espécie não tinha chegado até aqui. Se não houvesse esta colaboração evolutiva e destes traços resultassem nisto, nós já tínhamos ido com o caralho há muito tempo, não é? Mas então um dos últimos pontos é a disposição para a exploração e novidade, que não é exclusiva do homem, obviamente. Mas e cada vez é mais das mulheres, é curioso, não é? Porque não era sequer permitido às mulheres. As mulheres ficavam em casa a cuidar dos filhos e o homem ia explorar. Não é? Quem é que ia para os barcos? Em direção ao vazio, à espera que o mar acabasse. E eram os homens que as mulheres nem sequer podiam ir. E é muito engraçado porque isso ainda está, de certa maneira, inscrito no código genético, mas o Richard Reeves, que escreveu Of Boys and Men, diz isso, que é, hoje em dia as grandes exploradoras são as mulheres. São as mulheres que encontram, isto está estudado, que quando fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre se tens algum propósito e se tiras prazer dele. As respostas das mulheres batiam os homens em não sei quanto. Ou seja, havia muito mais homens a dizer estou perdido, sinto-me inútil, não sei o que é que é de fazer. Mas as mulheres também não são melhores a simular. Podem estar só a simular e a dizer não, eu estou a adorar. Estou a adorar o que estou a fazer. E não estão. Mas eu por acaso tenho essa ideia de que alguns rapazes estão um bocado perdidos. Mas também é incutido, se calhar às mulheres, e erradamente, em muitas delas, que o objetivo da vida para seres realizada é casares e ter filhos. E há muitas mulheres que encontram realização apenas... O resto pode não estar muito bem, o trabalho não gostam muito, mas têm filhos e curtem e sentem-se realizadas. Há homens também, há homens que o trabalho não está muito fixe e... Eu acho que também, sim. Mas acho que as mulheres... Aos homens tu tens que fazer isto e ter dinheiro e não sei o quê. Às mulheres basta aquilo, para muitas. E que é-lhes incutido, depois se calhar estão ali uma série de sonhos e de coisas que elas queriam fazer e que não se sentem realizadas. E portanto eu acho que muda um bocadinho quando tu perguntas se a pessoa está realizada. Acho que a percentagem iria mudar se perguntasses só a pessoas sem filhos, por exemplo, ou a pessoas com filhos. Pois eu não sei, há cada vez mais mulheres... Até porque as mulheres têm vergonha de dizer, se tiverem filhos, que não estão realizadas, acho eu. Têm alguma vergonha, porque parecem más mães. Mas há cada vez mais mulheres na faculdade, são mais do que os homens, há cada vez mais mulheres no mercado de trabalho. Os Estados Unidos, já disse isso aqui pela primeira vez, há mais mulheres solteiras donas de casas, proprietárias de um imóvel, do que homens. Portanto, deve haver uma percentagem que está contente. Sim, não. E acho que é fixe as mulheres não serem doutrinadas desde miúdas que tipo, o objetivo principal da vida é ser mãe, né? E abafar quase os outros sonhos. Se quiserem ser donas, está tudo ótimo, está tudo fixe. O que eu acho que é contraprodutivo
especialmente nos rapazes mais novos e naqueles que estão perdidos, e depois alguns ficam vulneráveis a discursos mais radicais, que sejam de Andrew Tate, sejam da extrema-direita ou do Daesh, é esta ideia de que da demonização, da ideia da generalização da masculinidade como tóxica, do género putos que não beneficiaram do patriarcado ou que não querem uma sociedade patriarcal, mas há aquela coisa que é... O patriarcado também prejudica os homens. Claro. Aquilo de, olha, de não se poder mostrar os sentimentos e depois matam-se todos, vem do patriarcado e de uma sociedade machista. Mas esta ideia de tu anulares, tu quereres terraplanar a ideia de que há diferenças, obviamente para celebrá-las e mais, que é uma questão científica, é se tu entenderes as diferenças, o Reeves diz isso, que é os miúdos deviam entrar mais tarde para a escola. Ou seja, os rapazes, quando as miúdas têm 6, eles deviam ter 7. E ele explica porquê, porque os miúdos, entre os 3, os 4, os 5 e os 6, eu vejo essa merda no parque infantil. Tem uma energia e uma necessidade de despender essa energia física que a maioria das miúdas não tem. Há miúdas que têm, claro que sim. Há uma outra miúda que eu vejo a descer de cabeça ou escorrega como o meu filho, claro. Mas tu vês, é incrível, o meu filho está com miúdas a brincar no parque infantil e obviamente que isto é uma observação casuística, mas vale o que vale. Está a brincar de uma maneira. Chegam os putos, a brincadeira, e ele vai brincar com eles, a brincadeira é completamente diferente. E há quem diga isto, há pessoas, há uma pesquisadora da Universidade de Harvard, que eu já falei aqui, não me lembro o nome dela, que estuda as diferenças de género há dezenas de anos, e ela diz isso, que os miúdos de facto têm diferenças na brincadeira. E tu não reconheceres isso, quereres anular essas diferenças, é não te preparares para um modelo de educação, de saúde, por exemplo. A saúde é diferente dos homens e das mulheres. As mulheres muitas vezes queixam-se bem, dizem que o modelo está feito para os homens. Então há certos tipos de diagnósticos ou de tratamento que não privilegia o corpo da mulher. Sim, a violência obstetrícia, não é? Exatamente. E então é preciso reconhecer isso, sem fazer disso uma bandeira, como os Trumps, que é ser homem é muito bom, isso é muito fixe, e ao mesmo tempo não demonizar os rapazes por serem rapazes, tal como não demonizar as raparigas por serem raparigas. Não é? Claro. Sim, eu acho que esse é um... Por exemplo, fala-se muito da desigualdade salarial, não é? Como sendo o único fator que contribui para isso ser a discriminação que as mulheres podem sofrer. Eu acho que há uma série de fatores, acho que em muitos sítios haverá mulheres que são discriminadas por ser mulheres e que as pessoas acham que os homens são mais competentes para uma série de cargos. Acho que isso pode acontecer, mas acho que vem mais das escolhas que tu fazes, porque esse estudo não é feito para os mesmos trabalhos, as mesmas saídas profissionais. Mas fala-se disso, e bem, mas não se fala, então, se há mais mulheres na faculdade, que são quem tem melhores notas e que acaba o curso, então... Se no mercado de trabalho, se as mulheres ganham menos é porque há discriminação, então se calhar na escola e no sistema de ensino, se as mulheres têm muito mais sucesso, das duas uma, ou as mulheres estão mais feitas para aquilo, ou o sistema está a prejudicar ou a beneficiar as mulheres ou a prejudicar os homens. Porque não podes ter as duas coisas. Não podes dizer, no trabalho, se as mulheres ganham menos, há uma discriminação. Aqui, se as mulheres têm mais sucesso, é a vida. Mas as recompensas não são diferentes, ou seja, o poder... e a recompensa que tu recebes no mercado de trabalho não é a mesma da faculdade, ou seja, na faculdade está menos em jogo. Está menos em jogo e acho que há menos fatores que contribuem. Tu tens um teste, exatamente. Tens boa nota ou não tens, pronto. Ali há mais as relações pessoais, interferem mais na subida. Mas acho que também é uma coisa que se devia falar, lá está, se calhar então, porque se fosse ao contrário, de certeza que era uma conversa. Se os homens tivessem a maioria da faculdade, tivessem as melhores notas, haveria de certeza uma conversa sobre isso. Porque é que isto está a acontecer? Não, isso sim. É só isso. E eu acho que é tão simples como os homens, as mulheres são mais dedicadas e se calhar sentem mais pressão para ser boas alunas e os homens estão a beber copos, são mais responsáveis, os homens estão a beber copos. Mas cá está, mas tem outra vez a ver com aquilo que o Reeves fala, da questão de os homens têm exatamente as mesmas oportunidades que as raparigas, ou seja, isto não é nos anos 50 em que estava ao contrário, em que uma rapariga não tinha as mesmas oportunidades que os homens. O que eles não têm neste momento, muitos, é o ânimo para concretizar essas oportunidades. Sim, sim. Seja porque estão agarrados aos videojogos, seja porque têm preguiça, seja porque estão... É a estrutura familiar, aquilo que falámos há pouco tempo, que um rapaz sofre muito mais, não é? Em termos de sucesso escolar, quando o pai não está presente do que a miúda, não é? Isso, por exemplo, faz uma diferença. Mas é um grande mistério, ou seja, o Reeves que escreve um livro sobre isso, que fala com não sei quantos académicos, e ele diz que ainda agora, neste momento, não há uma resposta concreta para explicar
porque é que os rapazes, há cada vez menos rapazes na faculdade e têm piores notas. Não há uma resposta concreta só para isso. Mas é assim, também a maioria dos cursos técnicos que não são de faculdade, eu diria que a esmagadora maioria serão homens, não é? Pá, tudo que é eletricistas e mecânicos e serralheiros e carpinteiros é 99% homens. Mas também portanto, podem ir mais para aí. Mas e olha, houve... é melhor isso do que tirar Sociologia. Claro. Vão ganhar Mas muito também melhor. houve uma mudança de paradigma, porque, por exemplo, a geração dos nossos pais era aquilo que era ser homem, o teu papel social estava muito bem definido, não é? Casavas, tinhas filhos, tinhas de trabalhar, providenciavas, eras o chefe de família, hoje em dia o papel do homem é muito mais múltiplo e plástico e não é o do não tem que ser o do previdenciador, não é? Não tem que ter isso. Mas Portanto, acho que mas ainda está enraizado. ainda está um bocado enraizado, Ainda está claro. muito enraizado. Mas eu acho que para as gerações mais novas menos, tipo, acho que miúdos de 18 anos, isso se calhar para a nossa ainda está enraizado, para miúdos de 18 anos é uma coisa alienígena, acho eu. Não acho que seja. Não? Não acho que seja. Acho que ainda há muito aquela pressão, se calhar não de teres que pagar tudo e não sei o quê, mas há a pressão de seres o que ganha mais. De seres o cabeça de casal. Achas? Acho que ainda há muito essa pressão para os miúdos. Acho que sim. Mas olha, tens um problema com a tua masculinidade ou com a tua feminilidade? Passamos ao espaço de publicidade. Exatamente. E problemas de ereção não conseguem pôr de pé, podem marcar uma teleconsulta com a teleconsultaportugal.com. Não sei se há consultas de sexologia. Capaz de haver. Mas ou de endocrinologia, medicina geral, também pode ser medicina geral. Diz, doutor, não, isso não levanta. Sim. O que é que o senhor aconselha? E ele diz assim, mas anda a tomar esteroides, pode ser disso. Anda a beber muito, anda a tomar beta-bloqueadores. Então o que é que tem que fazer para ver se o pênis está a funcionar e a vagina a lubrificar? Tem que ir a teleconsultaportugal.com, que através dos vossos telefones, PCs, dispõe uma variedade de consultas médicas com emissão de receita médica e atestado, se necessário, e o que é que precisa de fazer na prática para aquelas pessoas que são menos letradas no ato de interagir com a internet. Olha, é muito fácil. Vão a teleconsultaportugal.com e escolhem a especialidade, marcam o dia e a hora, pagam, que é mesmo assim. Se quiserem pagar menos, usam o cupão SEMBARBAS10 e têm direito a 10% de desconto em todas as consultas. E pronto, depois fazem a consulta por videochamada, mostram... Aquele sinal que o frúnculo no cu, têm que abrir o cu para o telemóvel, para o médico ver. Vejam se está boa luz, porque às vezes pode influenciar. E é isso. Tem consultas de psiquiatria, psicologia, doença aguda, clínica geral, pediatria, uma série de especialidades. Há também a subscrição premium, 10 euros por mês, tem acesso a consultas de clínica geral gratuitas e limitadas e descontos em todas as especialidades. O cupão é o SEMBARBAS10. É isso, pronto. Teleconsultaportugal.com, empresa de um dos nossos patronos, que tornou o nosso primeiro patrocinador e que, como tal, sendo nosso patrono, é claramente uma pessoa honesta e com bom gosto. Exatamente. E que tem um bom negócio que deve ser usado, caso precise. E é bastante prático, especialmente na questão muitas vezes das consultas de psicologia, porque tu podes fazer online, eu faço online, e não tens que às vezes atravessar a cidade em hora de ponta e dá imenso jeito. Sim, e terapia, deve ser daquelas coisas, por videochamada deve ser igual, não? É igual. É igual. Eu acho que tens a cena de sair de casa, ir a um sítio, mas até assim, pode ser fixe, eu acho que mas também é mais... pode ser estranho, ou para algumas pessoas, atenção, mas para muitas não, que é tu conheceres o teu psicoterapeuta a primeira vez online. Pode parecer, não acho que seja. Eu já conheci a minha... eu faço... nos últimos 2 anos fiz online e não sinto a diferença. Não sinto mesmo. E há imensa gente, conheço imensa gente que hoje em dia privilegia o online. Não está a imaginar, às vezes as consultas são às 4, 5, 6 da tarde, tens que ir a correr, atravessar a cidade, não sei o quê. E não tens de estar na sala de espera com outros malucos, exatamente, não é? Exatamente. Porque, obviamente, toda a gente que faz psicoterapia é maluca, não é? Porque somos todos malucos. Exatamente. E quem não faz, às vezes ainda é mais. Atenção. Olha, queria falar contigo um bocadinho da China. Da China. Ni hao. Ni hao. Porque estive a ouvir uma entrevista de um gajo muito interessante chamado Tom Friedman, é um jornalista que conhece muito bem a China, há décadas que escreve sobre a China, e achei mesmo interessante uma visão que... Uma das coisas que eu já sabia é tudo aquilo que nós desconhecemos sobre a China.
O Ocidente desconhece muito a China, tem uma visão muito datada do que é a China. Ele fala disso. Ele Pensamos diz que são campos de arroz ainda, muitas vezes. não muitas pessoas, tanto, mas Gajos com o chapelinho assim, sim. campo de arroz. Sim, e que estão lá os gajos a fazer só coisas, as crianças a fazer ténis da Nike Sim. e coisas para E nós que comprar, imitam tudo, não criam e que nada. imitam não é? tudo, que não criam nada. Foi uma das coisas que ele disse. E uma das coisas que ele disse, fala muito dos Estados Unidos, ele diz que uma das coisas que o assusta é que tanto os republicanos como os democratas têm uma visão completamente estagnada do que é a China. Ele diz, pá, eu ouvi um senador, um congressista dizer a China quer espalhar o marxismo pelo mundo. E ele diz, isso é tu não entenderes nada do que é a China hoje em dia. A China está-se a cagar para o comunismo ou para espalhar o comunismo. E ele diz, eles estão parados numa versão do mundo da Guerra Fria. Eles acham que isto é uma réplica da Guerra Fria e é uma coisa completamente diferente. E ele diz, isto não quer dizer que eu acho que a China sejam uns bonzinhos, atenção, ou que façam tudo bem. Não, mas há uma deturpação da China. E ele diz, uma das coisas que ele diz que eu achei interessantes, que é, nós estamos na viragem do início de uma época em que há 3 coisas essenciais, que é, vai haver uma nova espécie de seres humanos com a inteligência artificial, uma questão de... E com os tratamentos genéticos. Exatamente. A segunda é as alterações climáticas vão ser cada vez mais prementes e, portanto, a inteligência artificial vai ser importante para lidar com elas. E a terceira que é, há zonas que vão ficar para trás nessa corrida. Ou seja, vai haver zonas do globo em que vão andar para trás em termos civilizacionais. Sim, acho que depende um bocadinho do tipo de inteligência artificial que surgir. De repente pode surgir uma que se for bem usada, pode realmente até equilibrar todas as desigualdades do mundo, não é? Claro, mas ele diz isso, que era o ideal. Ele fala muito da questão de que os Estados Unidos decidiram hostilizar a China de uma maneira unicamente hostil. E não deviam ter feito isso. Ou seja, deviam dizer, há coisas que vocês fazem que não podem fazer, mas deviam ter trazido... Ele dá o exemplo do que fizeram no Japão. O Japão era o grande concorrente dos Estados Unidos nos anos 80 e o que eles fizeram foi, ok, nós continuamos a comprar os vossos carros. Agora mudou. Claro, mas fábricas, vocês trazem as fábricas para cá. Nós queremos esses empregos. E ele dá esse exemplo, seja no domínio da inteligência artificial, seja no domínio dos carros ou de outras indústrias, em vez de construir uma muralha à volta da China e de criar um antagonista, devia ser, nós queremos, ele diz até a questão da fibra óptica, que é, ok, vocês querem do 5G, querem vir para cá, nós damos 2 estados. E durante 3 anos... nós vamos ver o que é que vocês fazem com isso. Pá, e se tudo correr bem, nós depois damos mais um Estado. Fazer este tipo de parceria e beneficiar, porque uma das coisas que ele diz é a questão das tarifas. Puseram as tarifas, estão em 140%. Né? Sim. Ele diz. E agora a banda malta a dar a volta a isso. Os gajos das malas, não sei se já viste uns vídeos virais, os gajos com fábricas que fazem as malas para a Hermès e não sei o quê, e ele está a dizer, esta mala custa-vos da Hermès $38.000. E ele a dizer, o que é que custa exatamente este tipo? Isto é o cabedal premium, só há 3 fábricas no mundo que fazem isto, 3, uma é a Alemanha, outra é a França, custa €500. No fim, aquela mala, feita antes de ter o logo, custava €1.400. $1.400. Ele diz, vocês, 1.400, passa para 38.000 para ter o logo da Hermès. É aqui que são feitas. São iguais, somos nós que as fazemos. Mas agora com esta cena das tarifas todas, liguem-nos a nós diretamente. E comprem-nos a nós. Diretamente. Se não se importarem com o logo, quiserem só uma coisa de qualidade, então, mas não é do mesmo país, não é feita no mesmo país, porque é que não aplica as tarifas se é feita no mesmo país? Não sei depois como é. Não, mas a tarifa, em vez de ser 50% sobre, não sei depois como é que isso funciona. Sobre o valor final da mala, porque compensa muito mais, mesmo que pagues as tarifas, compensar. E então estão a fazer isto com uma série de marcas, e acho que há montes de gente a encomendar, e as marcas de luxo estão assim, estás a ver? Mas isso é interessante, por acaso. Mas este gajo diz assim, ok, estas tarifas, o suposto objetivo, não é? É tu trazeres de volta indústrias, tirares que estão na China e trazeres essas indústrias. Mas ele diz assim, este gajo diz, ok, tudo bem, mas o que é que está a ser feito para trazer as indústrias? Porque ele dá o exemplo. O caso da Ford. A Ford tinha mudado completamente para começar a fazer veículos elétricos e agora o Trump disse, não, nós somos a favor da combustão, somos a favor do petróleo. A Ford, ele disse mesmo, carros elétricos são carros de menina. E ele tem o Musk ao lado e agora fez aquela publicidade à Tesla. Carros de menina. As ações da Ford vieram por aí abaixo. A Ford, que é uma mega companhia, a companhia de bandeira, não é? Tipo, está para os Estados Unidos o que a BYD está para a China ou que está a BMW está para a Alemanha. Outra coisa que ele dizia é, ok, queres trazer a indústria, pesquisa, então porquê estás a tirar dinheiro às universidades por causa da merda da diversidade?
epá, o teu problema é a questão de diversidade ou é tu competires com a China? Ele diz... Hoje estava a falar disso por acaso quando vim. Aí o problema, eu acho que é... Bem, toda a malta que está a sair das universidades está a votar democratas. Porque as universidades viraram mais à esquerda. Se nós conseguimos controlar isso, vamos assegurar mais o futuro do Partido Republicano. Partido Republicano, claro, não é do só país. isso. Não é do E ele país, diz é assim, só do pá, partido. o gajo conta que foi, ele diz assim, ele conta que já visitou as dark factories na China, que são às centenas, que são todas robotizadas, não há luz, chamam-se dark factories porque fazem carros, fazem tudo, e ele diz, só acendem as luzes quando vão lá os engenheiros calibrar alguma máquina, não é? É tudo feito às escuras. Ele diz que visitou o centro de investigação da Huawei, porque ele diz que o que eles decidiram, quando eles decidiram apostar na indústria automóvel elétrica foi: ok, vamos pegar nos engenheiros e na tecnologia que temos nos telefones e vamos transformá-las em marcas de carros. Então ele diz que eles transformaram os telemóveis em carros, por assim dizer. E a verdade é que os gajos, ele diz, a tecnologia nos carros hoje na China, ele diz, nós estamos a anos de luz. Ele disse, eu tive uma experiência de andar num Uber lá, que ele tem outro nome, e tu, como é que tu entras e o teu telefone sincroniza-se logo com um ecrã gigante e tu vais a trabalhar. Ele diz, tipo, eles estão a anos de luz, não tem comparação. Ele diz, os Teslas ao pé destes carros não tem... O self-driving, talvez o do Tesla seja o mais evoluído. Mas ele diz, ele está a dizer que eles estão a investir bué nisso. Eles devem ter... E ele diz isso, que é... E é muito mais fácil implementar essas tecnologias. Aqui é, malta, agora vamos ter que trocar os carros por elétricos e depois por self-driving, que é para funcionar tudo. Lá é tipo, malta, estão a ver esse carro que vocês têm, já não podem ir para a estrada. Pronto, comprem um desses se quiserem. Ele diz isto, as ditaduras é muito mais fácil. Ele diz assim que é, aquilo que é mais horrível na China é aquilo que é mais incrível na China. Porque tu podes amanhã... ele explicou toda como é que eles têm aquilo montado de negócios, que é, queres fazer uma camisa, o exemplo dela, queres fazer uma camisa com bolinhas, e uma das bolinhas tu tocas e canta o hino nacional ao contrário. Tu no dia seguinte tens um gajo a fazer-te as camisas e entregar-te 50 mil camisas dessas. No entanto, se em vez de ser o hino ao contrário, tu quiseres dizer Tiananmen, tu és preso no segundo seguinte. Sim, sim. Não é? Ele diz, e são os dois lados horríveis da moeda, ou seja, não estou aqui a fazer, nem ele faz, uma espécie de celebração da China, atenção. Estou a tentar explicar a diferença de onde é que eles estão neste momento e porque é que esta luta de tarifas não... Mas a verdade é que por muito que custe, esse progresso e esse crescimento que a China teve, vem porque há esse controle. Mas precisava de ser este controle todo. Porque parecendo que não, ter eleições todos os anos e governos caírem e porque há uma polémica e agora vai eleições e o programa de governo não vai para a frente, isso prejudica o progresso. Claro, mas tu não há coisas mais importantes que o progresso, às vezes. Claro, eu não estou a dizer que vale a pena. Ou seja, tu se calhar podias ter esta política até um bocado felina e não mandares prender quem diz Viva Tiananmen. Claro, também, claro, sim. Mas ele diz claro que foi... sim, mas... Ele diz que foi a um centro da Huawei que foi construído em 3 anos e que alberga 35 mil cientistas. O gajo diz que tem 100 cafés, tem um comboio interno, tem vários cientistas estrangeiros que eles foram buscar. Sim, os gajos estão a fazer isso, que é dão-te um trabalho lá, mas tu tens que ficar lá 2-3 anos e depois... para deixares lá conhecimento, depois tens de deixar lá o conhecimento e tu estás lá a fazer o teu trabalho e tens sempre gajos de lá que ficam a acompanhar o teu trabalho, que é para aprenderem tudo aquilo que tu sabes e depois quando tu vieres embora o conhecimento fica lá. E ele diz assim, e eles eles fizeram espionagem industrial? Claro que fizeram, ele disse, não tenho a mínima dúvida. E não fizeram todos. Mas ele dizia, mas então nós também devíamos fazer. Devíamos fazer. Não fazem, claro. fazem. Mas o que ele diz é... que o futuro é claramente, ele diz, o gajo mais velho, eu cresci na altura do final da Revolução Industrial, da última Revolução Industrial, motor, informática, motor a gasolina, tudo bem. O futuro é inteligência artificial, novas tecnologias e veículos elétricos. Não, ele disse, não há a mínima dúvida. E o Trump está a falar de carvão. E está a falar de haver mais petróleo. Ele disse, tu ires para uma luta com... Mas a China é a cena que mais usa carvão e petróleo, acho eu. Sim, mas também é muito maior, não é? Mas está-se a remodelar completamente. Está-se a remodelar, sim. E o que ele estava a dizer é, o gajo foi uma fábrica, esta fábrica de automóveis, já estavam a fazer uma simulação em 3D com um carro, com várias coisas. Ele disse que era uma coisa incrível. Ele diz... tipo, esse software, o que é que ele pensava que era um software qualquer? Não, este software é OpenAI. Tipo, tu vais buscá-lo e... Então ele diz que eles estão a injetar, entre aspas, a digitalização em tudo.
E este gajo estava a dizer, aquilo que vocês viram aqui, eu demorava 3 meses com um designer, neste momento demorou-me 3 horas fazer isto. E ele diz que essa é a diferença. Enquanto hoje em dia o Trump está a falar de ok, vamos reindustrializar, mas está a tirar dinheiro às universidades e está a falar de carvão e de petróleo e da Ford não ter veículos elétricos, os chineses estão noutro patamar completamente diferente. Portanto, eu não sei o que é que vai sair daqui, porque eu não sou economista, não sei, mas fiquei espantado com esta visão da China. Sim, eu não sei se houver uma guerra, eu também não percebo nada disso, mas estive a ver algumas coisas sobre alguns materiais essenciais para armamento, para tecnologia. Tipo, se fechasse tudo, a China se calhar continuava a conseguir construir armas, por exemplo. Os Estados Unidos não. Porque há uma Aliás, série de... como é que se chama? Terras raras. As terras raras, que eles têm imenso disso, não é? Há uma série de componentes que a China tem a cadeia de valor toda, não é? Incorporada, e deve precisar de algumas coisas de fora, não sei o quê, mas os Estados Unidos têm mesmo muito menos. A cena das vacinas, na altura, não é tudo feito fora. Há outro argumento, até para não se pensar que estamos aqui a pintar a China de dourada. Não, eu primeiro tenho os olhos assim meio rasgados, portanto eu quando isto descambar eu vou para o lado da China, mas é claramente o lado que vai ganhar. Mas que é, também houve, ou seja, os Estados Unidos e a comunidade internacional estava na esperança que com o desenvolvimento a China se tornasse se não uma democracia, pelo menos um regime menos autoritário, e desde que está lá este presidente, desde 2013, foi o contrário. A China fechou-se mais e tornou-se mais autoritária. E que isso também dificultou, de alguma forma, as relações, não é? Ou seja, houve um maior antagonismo. Mas este gajo diz que é isto não é a Guerra Fria e a melhor maneira de nós superarmos isto não é hostilizar a China, é trazê-la de certa maneira para o nosso lado. Eu não sei se é assim ou não, mas achei interessante esta visão, porque de facto nós temos uma visão se calhar muito... Ele tem uma expressão engraçada, ele diz: os Estados Unidos e a China são 2 elefantes a olhar um para o outro através de uma palhinha, dizia ele. E ele diz, agora já nem é uma palhinha, agora é um buraco de uma agulha. Mas é assombroso pensar o que é que serão os próximos 50 anos na China. Se eles estão neste nível de desenvolvimento. Pode ser que melhor. Imagina que chega uma altura que eles dizem, olha, agora a gente está mesmo bacanos, já podem dizer Tiananmen à vontade. Exatamente. Já está, tipo, a gente precisou disto para vos levar a um ponto de elevação com a inteligência artificial e com toda esta tecnologia. E agora em que as coisas estão bué da baratas, toda a gente tem acesso a tudo porque está tudo automatizado e já não precisam de trabalhar em fábricas nem nada. Agora estão à vontade. Muito bem, olha... Não vai acontecer isso. Não vai acontecer porque o poder é um parasita chato. Sugestões. Tens alguma sugestão? Não tenho. A única sugestão que eu tenho é o meu espetáculo em Ponta Delgada, dia 24 de Abril. Depois 28 de Abril, Aveiro. E já agora deixo aqui reforço que para os portugueses refugiados no estrangeiro, seja em Espanha, Madrid, Barcelona ou no Reino Unido e arredores, em Londres haverá espetáculo. 24 de maio, Londres, e depois 5 de junho, Barcelona, e 7 de junho, Madrid. E é isso. Muito bem. Olha, não tenho nada para dizer. Vi os 2 primeiros episódios do White Lotus. Percebo que as pessoas dizem não acontece nada, mas eu gostei da série. É muito slow burn, mas eu gostei daquilo. Estou a ver o Black Mirror, falta-me o último episódio. Está fixe, não está... Está melhor que as últimas, se calhar, mas não está ao nível das primeiras. Mas entretém na mesma. Muito bem. É isso. Então, caros amigos, já sabem, se gostam de nós, nos acarinham, querem ouvir mais episódios por semana, estão sempre a tempo de se fazerem patronos. O que é que tem que fazer, Guilherme? É ir a patreon.com/sembarbas na língua e subscrever. Uma das coisas. E tem mais vários episódios. O episódio anterior foi o 350. Não assinalámos esse número. Hoje é o 351. Hoje é o 351. 350 também é um número. E tem uma catrefada de centenas de episódios que estão lá. Para aquelas pessoas que de repente nos descobrem e querem nos ouvir até à exaustão. Não é só os episódios que vão ter para a frente, mas é toda uma biblioteca para trás de vários anos de episódios dos patronos. E é isso. É isso. Portanto, até para a semana. Até já. Até daqui a 15 dias. Até já.